Olá, querida internauta. Chegamos à nossa quarta mensagem da nova série de devocionais denominada Jesus Quer Falar com Você. Nessa data, trazendo até você a reflexão quanto aos procedimentos de um homem que em sua época era corrupto, era extremamente reprovado pela sociedade da qual ele fazia parte. O nome dele é Zaqueu. Um homem que, inclusive, no nosso meio, vem sendo muito bem representado por muitas, milhares de pessoas, infelizmente, e vem sendo dado a conhecer através dessas pessoas, através da pregação da palavra de Deus e também através da multiplicação de uma música que é cantada nas igrejas e fora das igrejas, nos mais variados ritmos musicais, que tem ali contribuído para que as pedras clamem, para que as pedras mostrem o que Deus quer das pessoas, o que as pessoas fazem nas suas vidas e o que as pessoas têm que fazer quando estiverem diante de Jesus, que é o caso aqui, nós vamos ler para você. Amém? Entrando Jesus em Jericó, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia Jesus de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Até aqui, versículo número 10. Amém, queridos? Essa palavra, queridos, fala conosco a respeito de um tempo que Zaqueu viveu em sua vida. Zaqueu era corrupto, Zaqueu era um cobrador de impostos, odiado pelos israelitas, porque apesar de israelita e ainda que Israel estivesse sob o domínio de Roma, estivesse ali o seu povo sendo maltratado pelos romanos, Zaqueu se encontrava em plena defesa dos interesses dos romanos ali em Israel. Então, como cobrador de impostos, ele era zeloso e cobrava muito bem. Mas ele demonstrava um ódio com respeito ao seu povo, porque na cobrança daqueles impostos por parte de um governo estrangeiro, Zaqueu ia e cobrava uma propina. Zaqueu ia e cobrava mais. Se o imposto era de 10, ele ia e cobrava 20. Então Zaqueu era um ladrão. Zaqueu era um homem de um caráter muito duvidoso. Zaqueu era odiado por causa disso. Se fosse hoje, Zaqueu estaria em toda a mídia, fazendo o povo caricaturas dele, máscaras, o povo apedrejando, o povo falando dele em todos os momentos, em todas as circunstâncias, nos bares, restaurantes, rodas de amigos e até nas igrejas. Então, Zaqueu era uma pessoa que por onde passasse, ele atraía o mal para ele, atraía olhares os mais perversos e não podia, obviamente, circular livremente, salvo se com aparato de seguranças, enfim, ou com a cara de pau mesmo. Porém, ali nós vemos que Zaqueu, não só porque era baixinho, mas certamente por constrangimento, porque afinal de contas, misturando-se à multidão ou junto à multidão, ele seria identificado e perderia a sua oportunidade de estar com Jesus, que era alguém que era alvo da curiosidade dele, do desejo dele de conhecer. Subiu então em uma árvore, e subiu na árvore e ficou aguardando Jesus passar, sabedor ele de que Jesus passaria e que com a simples passagem de Jesus, a simples presença de Jesus, coisas boas poderiam lhe acontecer. Nós não sabemos se ali Zaqueu já sentia vontade de se desfazer daquela vida maligna. Se Zaqueu sentia uma vontade de, conforme a mulher hemorrágica,
tocar nas vestes de Jesus, aproveitar a simples presença de Jesus Cristo, que era o próprio Deus passeando entre eles, entre os judeus, entre os seres humanos. Mas o fato é que ele subiu aquela árvore e ficou aguardando Jesus passar, para aproveitar alguma coisa de Jesus. E então, quando chegou, olhou para cima e o viu ali, ele apesar de ser baixinho e estar no meio de um arbusto, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça daí depressa, porque hoje eu vou ficar na tua casa. Hoje é conveniente para mim que eu fique na tua casa. Hoje é conveniente, Zaqueu, porque você se interessou. E aí Zaqueu desce rapidamente e esboça um sorriso de alegria, de satisfação por ter sido reconhecido por Jesus. E esboça um sorriso de satisfação e alegria por poder estar no mesmo nível que as outras pessoas, lidando e interagindo com Jesus, e não escondido em cima de uma árvore. E Jesus então vira para ele e diz: vamos, né? Vamos para sua casa. E o povo então que não gostava de Zaqueu, que o repreendia certamente nas suas abordagens, quando tinham oportunidade de lançar pedras sobre ele, decidiu criticar a atitude de Jesus, dizendo que: olha, Jesus, você está indo pernoitar na casa de um pecador? E Jesus então vira-se para aquelas pessoas após a resposta que Zaqueu deu àquilo tudo que estava acontecendo à sua volta por causa da sua vida que estava diante do nosso Senhor. E Zaqueu diz então para Jesus: Senhor, se resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Eu sou rico, eu reconheço que sou rico e que tem pobres à minha volta, e que aquilo que eu tenho tem que ser útil para as pessoas, não pode ser só para mim. Então, a minha riqueza, aquilo que eu adquiri corretamente como resultado do meu trabalho, eu quero dividir com os pobres. E com respeito àquilo, Jesus, que eu roubei, que eu subtraí das pessoas via cobrança indevida de impostos, eu quero devolver 4 vezes mais, porque eu reconheço que eu não posso fazer isso, que eu estava errado fazendo isso. Eu não posso trair o meu povo roubando o meu próprio povo. Então eu devolvo 4 vezes mais. Jesus, então, diante daquela conversão, daquela libertação, vira e diz para o povo que estava perturbando ali a salvação e libertação de o nosso querido Zaqueu, e diz: hoje houve salvação nesta casa, pois também este, chamado Zaqueu, é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É como se Jesus estivesse dizendo: olha só, Zaqueu era ladrão, corrupto, safado, digno de pedradas, digno de ser metralhado, digno de ser o cara mais criticado. Porém, não é mais nada disso, porque eu vim para buscar e salvar o Filho do Homem, e eu encontrei Zaqueu, e Zaqueu se arrependeu. Zaqueu está pedindo perdão e Zaqueu está recebendo o perdão. Por isso, eu posso entrar na casa dele, porque sem isso eu não poderia entrar. Não fiquem preocupados achando que eu pernoito na casa de pecadores, porque isso não é possível. Eu pernoito na casa de arrependidos, e este homem está arrependido. E este é o sinal de que ele é filho de Deus. Ele deixou de ser criatura de Deus e passou a ser filho de Deus. Então, queridos, com essas 2 palavras, Jesus ali falando: hoje me convém ficar na tua casa. Jesus então ali dizendo, Eclesiastes 3, porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Jesus estava dizendo isso para Zaqueu. Zaqueu poderia se contentar em apenas estar diante de Jesus, descer ali do sicômoro e estar face a face com Jesus, como se Jesus fosse um popstar. Mas Jesus ali colocou diante dele: olha, o seu tempo é hoje. Né? Hoje você está diante de 2 caminhos, da bênção ou da maldição. Você está numa cidade amaldiçoada, que é Jericó. E você pode se comportar conforme essa cidade, porque tudo que gira em torno dessa cidade é amaldiçoado. Então você pode estar com a roupinha própria de um amaldiçoado, como corrupto. Ou você pode abandonar essa roupa e seguir o caminho de um filho de Deus. O filho de Deus não é corrupto. Você escolhe, Zaqueu, bênção ou maldição. E Zaqueu, então,
declarou todas aquelas palavras que nós lemos aqui, e Jesus então estabeleceu sobre ele o selo de um homem arrependido, o selo de um homem justificado. E então Jesus se colocou entre o acusador e Zaqueu. Porque, querido, querida, a acusação procede do diabo. Ele passa, conforme diz a Bíblia, 24 horas por dia falando mal de nós perante a Deus, para que Deus nos condene, para que Deus nos elimine. E Jesus, que é o nosso intercessor, olha lá do céu e nos vê, e vê sobre nós o seu próprio sangue, vê sobre nós o perdão que ele nos concedeu. Agora, de que modo nós obtemos esse perdão? Esse perdão, ele é obtido conforme aqui Zaqueu nos ensinou. Primeiro, ele obedece a Deus. Ele obedeceu a Jesus. Quando Jesus mandou que ele descesse da árvore, ele desceu. Ele podia se contentar apenas em ver Jesus lá de cima, como um curioso. Mas ele não era um curioso, ele era um arrependido, que precisava da intervenção de Deus. E Deus interviu enviando Jesus até ele. Ele fez a parte dele obedecendo. Jesus mandou descer, ele desceu. E então, quando o povo começou a jogar pedras, a dizer para Jesus que Jesus não podia entrar na casa dele, ele imediatamente entendeu qual era a forma correta de Jesus entrar numa casa. A casa tem que ser limpa. As pessoas que estão dentro daquela casa têm que ser limpas. Aquelas pessoas que estão dentro daquela casa, que vão receber o nosso querido Jesus, precisam estar arrependidas. Precisam estar diante de Deus conforme filhos e não criaturas. Então ele faz tudo isso dizendo que então ele vai dividir os bens dele, os bens lícitos, e os bens ilícitos ele vai devolver, porque não são dele. Foram adquiridos ilicitamente, então ele ia devolver, restituir quem ele fraudou, quem ele aplicou golpes. Amém? Então, aqui está o ensino da mensagem desta data. Arrependamo-nos dos nossos pecados e tornemo-nos filhos de Deus. Deixemos de ser criaturas de Deus. Porque existe um tempo estabelecido para este dia nas nossas vidas. O dia em que estaremos diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E estaremos diante de dois caminhos, de duas condições. A bênção ou a maldição. Conforme Jericó, a terra está amaldiçoada. E nós temos duas roupas para vestir. A roupa de abençoado ou a roupa de amaldiçoado. A roupa de criatura ou a roupa de filho. Escolhamos ser filhos do nosso Senhor. Porque sendo filhos de Deus, Ele vai nos defender. Sendo filhos de Deus, Ele vai nos perdoar pelos nossos pecados. E na condição de filhos de Deus, querido, querida, nós não podemos ser pessoas que não se arrependem. Nós não podemos ser pessoas que praticam o mal e ainda ficam rindo do mal que estão praticando. Por isso, em nome de Jesus Cristo, guarde hoje no teu coração o conselho que Jesus Cristo estava lhe dando para Zaqueu. Desça depressa dessa árvore, Zaqueu, porque hoje me convém ficar em tua casa. Jesus quer ficar na tua casa, querido, querida. Ele quer habitar lá, transformar em puro o que está impuro, em correto o que está errado. Jesus quer transformar você, quer libertar você de todo o mal. Sabe por quê? Porque o mal hoje está dentro das casas. Nós podemos ficar simplesmente dentro de casa 24 horas e ainda assim nós estaremos absolutamente na condição de pecadores. Porque há a internet, há os telefones, os meios de comunicação e há os pensamentos, há os sentimentos. Então nós não estamos isentos de pecar. Amém? Agora a nossa casa, porque a nossa casa não está isenta do radar de Deus, do satélite de Deus. Salmo 139 diz: como me ausentarei do seu espírito? Para onde eu fugirei do seu espírito? Não existe meio de fugir de Deus. Jesus sabia que Zaqueu estava lá no alto daquela árvore. Jesus conhecia Zaqueu. Jesus sabia que Zaqueu estava prontinho para que Jesus entrasse na sua casa. Só Zaqueu que não sabia, mas ele soube, porque quando estava diante de Jesus, ele sabia que estava diante do próprio Deus. Então hoje, nessa data, reconheça isso, que o próprio Senhor Jesus Cristo pisando aqui na terra, e hoje, através do Espírito Santo, você está diante do próprio Deus.
Amém? E o nosso Senhor Jesus Cristo quer te salvar, quer te libertar, quer te curar, quer fazer de você uma pessoa digna de que Ele entre na sua casa e Ele habite no seu lar. Ele habite na sua vida, no seu coração e mente. Amém? Transforme-se, aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje eu quero orar por você, pedindo que isso aconteça o mais rapidamente possível, porque a vida é muito breve. E conforme está dito na Bíblia, Jesus mesmo falou, todos os nossos fios de cabelo são contados pelo Senhor. Todos os nossos dias estão registrados na palma da mão do nosso Senhor. Então, precisamos ser rápidos, porque o tempo urge. Podemos morrer daqui a pouquinho e não podemos, então, morrer sem que Deus entre na nossa casa, que é a nossa vida. Em nome de Jesus, eu quero aqui orar e interceder por você. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço por essa pessoa que está diante desta mensagem, que o Senhor entre no coração, na mente, nos pensamentos dessa pessoa, Pai, na vida dela, conforme o Senhor fez ali com Zaqueu, que o Senhor entre na casa dela, na habitação dela, e ali o Senhor faça as transformações que são necessárias, libertando das drogas, libertando da prostituição, libertando da mentira, libertando do adultério, libertando dos roubos, das falcatruas, do banditismo, libertando de todo o mal, Senhor. Purifica e santifica essa pessoa, Senhor. Coloca-te, ó Deus, entre esta pessoa e o mal, repreendendo o mal, lançando o mal por terra e colocando-te, ó Deus, como defensor desta pessoa, que com o sangue de Jesus Cristo, o Senhor purifica e santifica, Pai. Perdoa os seus pecados e escreva o seu nome, Senhor Deus, no livro da vida, Pai, para que ela seja encontrada pelo Senhor em paz contigo, Pai, conforme ali estava Zaqueu, por ele ter se arrependido, ele podia estar em paz, mesmo diante das acusações que estavam sendo feitas contra ele, a Jesus. Em nome de Jesus, eu oro ao Senhor e peço, Pai, abençoe essa pessoa no seu entrar e no seu sair, no seu deitar e no seu levantar. Em nome de Jesus, estabeleça a tua aliança com ela, Pai. Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Querido internauta, muito obrigada pela sua companhia e em nome de Jesus, receba esta palavra como a palavra de uma pessoa que está torcendo por você, para que você seja salvo, para que você seja liberto, para que você seja curado, para que você seja filho e não mais criatura do nosso Deus, que é o nosso Pai. Amém? Tchau, tchau.